Livro de Deuteronômio, capítulo 8, verso 2 diz: lembrem-se de como o Senhor seu Deus os guiou pelo deserto nestes 40 anos, humilhando-os e pondo à prova o seu caráter, para ver se vocês obedeceriam ou não a seus mandamentos. Amém? O capítulo 7 e 8 de Deuteronômio, ele vai começar com o discurso. Na verdade, Deuteronômio é basicamente o discurso inteiro de Moisés, porque Moisés não vai entrar na terra prometida, então eles estão apostos para entrar, eles já veem a terra prometida. Eles já estão aqui parados, olhando e vendo, ali é minha terra, vou entrar naquela terra prometida ali. Então eles já estão vendo, mas Moisés não vai entrar nessa terra prometida. E o que eles então começam a pensar? O que Moisés começa a fazer? Dá um discurso. Eu não vou com vocês, eu vou ficar desse lado, mas está tudo bem. Mas eu vou ensiná-los e dizer para vocês como vocês farão e as coisas que vocês têm que tratar antes de entrar lá. Vocês estão aqui, igreja? Moisés está pregando com Canaã à vista. A terra prometida está logo à frente e o povo está animado, esperançoso, está pronto para entrar. Será? Será que está pronto? E é exatamente aqui, no maior momento de euforia, de alegria, que ela traz um alerta à igreja. Moisés não estava mais preocupado com o deserto, porque pensa comigo. Vamos lá, entende aqui comigo. O povo saiu do Egito, foi liberto, amém? 10 pragas e todo o processo, é liberto. E agora eles estão a caminho da terra prometida, mas antes de ir para a terra prometida, eles passam aonde? No deserto. Então na nossa cabeça é estranho o Senhor mandar um povo para o deserto antes de entregar uma bênção. É estranho para você, talvez pedir durante anos alguma coisa e você passar por um deserto antes de receber. É estranho, sim ou não? Não era mais fácil ir direto? Deus, me dá logo a bênção, não é? Senhor, me dá logo isso. E aí você passa anos e anos, e toda a situação, você passa noites acordado clamando ao Senhor, você passa por dificuldades durante os dias, e aí você começa a perceber, meu Deus, mas não era mais fácil me mandar direto? Fala comigo, igreja, não é mais fácil chegar e olhar a terra prometida e já entrar de uma vez? Sim ou não? Por que o Senhor faz isso, igreja? Aqui Moisés começa a entender que o que ele está preocupado não é o deserto mais. Porque eles já estavam passando por um deserto, acabou, aquela fase estava acabando, ele estava preocupado com a chegada na terra prometida. Moisés estava alertando que o maior inimigo do povo de Deus, escute isso aqui, igreja, o maior inimigo do povo de Deus raramente é a perseguição e o sofrimento ou as dificuldades. O teu maior inimigo, igreja, às vezes não é a perseguição, a dificuldade, não é o sofrimento, sabe o que é? Posso falar? O esquecimento. Porque você esquece de quem o Senhor é. Na hora que está tudo bem, você diz, cara, o Senhor é bom, hein? Deus é maravilhoso, Deus é top. Na hora que começa a chegar na dificuldade, o que acontece? Você diz, ih rapaz, Deus me esqueceu. Ué, você não estava agora dizendo que Deus era bom, agora Deus te esqueceu? Como assim? Porque você esqueceu. E a memória, igreja, é um ato espiritual. Quando você começa a falar das coisas que Deus fez, você começa a renovar a sua fé. E quem está à sua volta também começa a ser renovado. Nós estávamos hoje num tempo com a liderança e falando das coisas que Deus fez, falando com o tempo, falando disso, falando aquilo, com toda certeza nós saímos bem melhor do que entramos. Vocês estão aqui, igreja? Quando você começa a narrar as coisas que Deus fez, isso renova a sua fé. Eu quero que você feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos e comece a olhar para trás. Começa a pensar aí quem é que estava com você quando você estava no fundo do poço. Reflita. Comece a pensar quando você estava sofrendo uma perda. Quem é que estava com você?
Quando ninguém podia te ajudar, quando ninguém ninguém respondeu o teu WhatsApp, ninguém te respondeu a tua ligação, quando você não conseguia falar com ninguém, quem estava com você? Quando você não conseguia, não tinha talvez nem força mais para clamar, quem que estava com você? Continue com os olhos fechados e continue mentalizando isso. Quem era a pessoa que quando nem o seu cônjuge, nem o seu marido, nem a sua esposa, nem o seu filho, nem o seu pai, ninguém conseguia falar com você? Quem é que estava lá com você? Quando seu pastor não te atendeu, quando a liderança não te atendeu, quando qualquer pessoa não conseguiu falar com você, quando você não conseguiu falar com ninguém, quem estava lá com você? Abre os seus olhos. Quem estava com você? No deserto que esse povo estava, não era um fracasso. Eu preciso te dizer algo, igreja. Você, quando está no deserto, você não é um fracassado. Você está sendo formado. Quando você está no deserto, você não está sendo fracassado. Quando você está passando por uma dificuldade, por um problema, quando você está lá marchando, clamando, Senhor, e aí não vai me tirar daqui, você não está sendo um fracasso, você está sendo formado. Você está aqui, igreja? Porque Deus não abandona as pessoas no deserto. Deus está trabalhando em cada um de nós dentro desse deserto, dentro da dificuldade, dentro da situação. Agora o ponto é, você está conseguindo aprender com isso, ou você quer se livrar logo desse deserto? Porque há muitas coisas a serem aprendidas, muitas lições a serem aprendidas no deserto, igreja. E sabe o que nós fazemos? Senhor, me tira logo desse deserto, me tira logo daqui. Senhor, já tenho uma semana nessa situação. Senhor, já tenho um mês nessa situação. Senhor, eu tenho 6 meses, desde que o ano começou, eu estou nisso, eu não consigo mais. Tem muita gente cansada do deserto. Pastor, não aguento mais, não quero mais. Sabe o que a gente quer? Pular direto para Canaã, é óbvio. Eu quero direto a promessa, eu quero direto logo receber a bênção, eu quero logo receber, eu quero logo ser feliz. Só que o deserto, igreja, produz em você e em mim algo que não pode ser produzido pela Canaã. O deserto produz algo em nós que a conquista não consegue promover. O caráter que vai sustentar a bênção é formação na escassez. Aquilo que está sendo gerado em você, a formação no deserto, aquilo que você está passando, as dificuldades. Se você não consegue valorizar as coisas que você tem hoje, quando está escasso, imagine quando estiver tudo bem. Quando é que você vai valorizar? Será que quando tudo estiver bem, você não vai se perder? Essa é a questão que Moisés está levantando aqui diante do povo. Amém, igreja? Deuteronômio capítulo 8, versículo 11 diz, abre aí. Deuteronômio capítulo 8, verso 11. Tenham cuidado para que em meio à fartura, não se esqueçam, obrigado, não se esqueçam do Senhor, o seu Deus. O que ele está dizendo, igreja? É um discurso de Moisés dizendo, tenham cuidado para que em meio à fartura, olha isso, quanto que é grave, o coração do homem é enganoso, amém? Pensa comigo, está vendo a bênção lá, está vendo a terra prometida, que passou 40 anos para receber, igreja, 40 anos no deserto. Quem está há 40 anos aqui no deserto? Tem gente que não tem nem 40 anos de vida. Você está aqui? Esse povo está há 40 anos caminhando, e a primeira coisa que Moisés vai dizer, deixa eu falar para vocês, tenham cuidado, para que em meio à fartura, vocês não se esqueçam do Senhor, o seu Deus,
e comece a desobedecer aos mandamentos, os estatutos e decretos que vocês têm. Olha como é sorrateiro, olha como é rápido, olha como as coisas podem acontecer muito que rapidamente. Você está mal, você clama: Senhor, eu sou crente, Senhor, eu te amo, Senhor, eu estou junto. E aí você recebe e você diz: olha, hoje está confortável para ficar mais em casa. Hoje está mais confortável para eu não precisar orar. Hoje está mais confortável para eu não precisar nem ler a Bíblia, eu já recebi mesmo. Você está aqui, igreja? A prosperidade, igreja, tem uma armadilha que a pobreza não tem. Ela te convence de que você é o autor de tudo que você tem. Você olha para alguém que está passando por dificuldade, essa pessoa, ela não se acha, não. Essa pessoa é totalmente humilde. Quando você chega: ei, meu, como é que você está? Você: pois é, né, pastor, estou mal e tudo mais e tal. Você chega para alguém que está bem: e aí, meu, como é que você está? Estou bem, né, meu, vendo muito, faço muito. Você está aqui? É muito sorrateiro, igreja. Você começa a colocar as coisas na sua conta. Deus esquece, não fez nada. Quando o dinheiro vem, quando os números aumentam, quando os desafios são vencidos, aí que vem o perigo silencioso, igreja. Será que a nossa estratégia foi, ou o nosso esforço, ou será que foi o nosso método? Você começa a fazer perguntas. Será que Deus realmente estava nesse negócio? Será que realmente foi Deus? Pô, eu estudei para isso, né? Eu me formei nisso. Eu sou muito bom nisso, eu sou muito bom em fazer negócios, eu sou muito bom em administrar, eu sou muito bom. E como eu sempre digo uma frase que vai virar uma camisa: se você é muito bom, você não precisa de alguém que já é bom. Você está aqui? A amnésia espiritual é o que nós chamamos isso. E essa amnésia espiritual, igreja, fala para o teu irmão: irmão, cuida bem, porque essa amnésia espiritual não vem de repente. Ela não vem de repente. Deixa eu te falar, você não acordou amanhã: eu acho que eu não lembro quem fez as coisas por mim, eu não lembro. Será que foi o Senhor? Não é assim, amém? Ela é gradual. Falo ou não falo como ela começa? Ela começa com menos oração, porque afinal de contas, as coisas estão funcionando, então você não precisa orar tanto. Tudo bem? Você não precisa mais. Você não precisa mais orar tanto, que as coisas já estão resolvidas. Quem está passando por dificuldade aqui sabe o quanto que você tem orado, sim ou não? Ora muito, meu Deus, nas madrugadas, faz campanha, faz jejum, faz isso, faz aquilo outro. Daqui a pouco você começa a dizer: não, tá bem, não precisa orar tanto. Depois vem menos dependência, foi o que foi falado aqui no dízimo e oferta. Imagina esse povo 40 anos andando no deserto, sendo alimentado pelo Senhor dia após dia. Vamos lá, igreja. Eles pegavam assim, uma cumbuquinha, e era de manhã, caía o maná. Então eles pegavam a cumbuquinha e ficavam assim, será que é agora? Que hora é aí? 10 horas? Acho que é agora. Imagina você ter que esperar para comer. É dependência ou não é, igreja? É dependência ou não do Senhor? Que hora que é aí? É 10 horas? Acho que é agora, hein? Aí uns espertos dizem assim: eu vou guardar para amanhã, que aí eu não preciso ficar esperando por ninguém. Você está aqui? Autossuficiência. Vou guardar. Guardava. Quando ia no outro dia, rapaz, estragou. Vou ter que buscar mais. Vou ter que esperar pela boa vontade do Senhor de me dar mais. Você está aqui, igreja? 10 horas? 10 horas. Caiu o maná. No outro dia, de novo. No outro dia, de novo. 40 anos vivendo na dependência do Senhor.
Sabe o que isso diz para nós? Porque estamos querendo viver hoje sem essa dependência. Está guardando agora para depois, vai estragar. Você está aqui? E aí, depois da falta da dependência, com a menos dependência possível, começa a vir a autossuficiência disfarçada de maturidade. Aí você começa a perguntar para aquela pessoa que estava com um problema há um tempo atrás: ei, meu, como é que você está? Não, estou bem. Tá, mas como é que está o tempo de oração? Ih, pastor, eu sou maduro o suficiente para entender que agora não é tempo mais de orar. Ué, pirou o cabeção, meu? Tá louco? Doidou? Doidão? Não, pastor, jejum não é do Novo Testamento. Aí começa com as coisas. Não, pastor, isso também é muito espiritual, o senhor está espiritualizando demais. Mas, meu irmão, então você não me conhece. Porque o que é para você fazer, você faz, amém? Mas o que é a parte de Deus fazer, Ele está fazendo, igreja, amém? As coisas que você conquista, igreja, não vou falar não, isso aqui, vocês estão muito tristes. Fala ou não fala, igreja? Era só para você me dar tempo de tomar café mesmo. As coisas que você conquista pode matar o que o deserto construiu. Fala para o teu irmão aí, irmão. As coisas que você conquista pode matar o que o deserto construiu. Quando você esquece de quem te ajudou, igreja. Quando você está nesse problemão aí, quem que está te ajudando? Quem que está aí te assessorando dia após dia? Nós estamos rumo a uma terra prometida, igreja. Deixa eu te falar, se tu não está passando por problema agora, porque eu sempre digo, um deserto, ou ele passou, ou ele está passando, ou ele virá. Pastor, mas eu não estou passando por problema nenhum, estou bem. Rapaz do céu, me diz o segredo, meu irmão. É oração muita? É jejum muito? É o quê? Porque se você não está passando por pelo menos um problema, você está vivendo o evangelho de forma errada. Porque não está confrontando ninguém. Você não está sendo confrontado dia após dia, então está muito fácil a sua vida. Todos estamos passando por dificuldade, até encontrar essa terra prometida, até chegar na terra prometida, que é o que, igreja, para nós que somos cristãos? Os céus. Deuteronômio capítulo 8, verso 17, para finalizar. Deuteronômio capítulo 8, verso 17, vai dizer assim: Ele fez tudo isso para que vocês jamais viessem a pensar: eu conquistei essa terra, toda essa terra, com a minha própria força e capacidade. Lembrem-se do Senhor, o seu Deus. É Ele, quem, igreja? Ele que lhe dá força para serem bem-sucedidos, a fim de confirmar a aliança solene que fez com seus antepassados, como hoje se vê. Eis a diferença, igreja. Você pode planejar, você pode executar, você pode trabalhar. Você, na verdade, deve fazer a sua parte. Ninguém está falando aqui que você não pode projetar, planejar. Pelo contrário, a Bíblia vai dizer que dos homens são os planos. O bom é que tem um mais, né? Mas de Deus é a resposta. Então você deve planejar. Você precisa planejar, porque a pessoa que não planeja, não começa a projetar as coisas, vive pelo acaso. Então você precisa fazer os seus planos. Você precisa fazer lá o que você quer, né? Traçar as suas metas diárias. Nós fizemos aqui, começamos o ano fazendo metas. Alguém aqui já recebeu alguma meta que fez ali? Alguém conquistou? Alguém conseguiu? É exatamente isso. Você planejou, você disse, eu quero uma meta, e orou em cima disso. É até aí. Só que você não pode esquecer daquele dia 1 que nós tivemos aqui. A palavra era o quê?
O que era a palavra? Consagre o seu ano, era isso? Memória tá boa. Você consagrou aquelas metas, aquele ano que você chegou animado no ano novo aqui. Vamos para cima, pastor. Esse é o ano da vitória. Não só da vitória do Jagner. Nossa, amém? Esse vai ser o ano, pastor. Uhul! Aí chega agora, pastor, não sei se é bem assim, tá? Tá ruim, tá difícil, tá complicado. Mas quem disse que ia ser fácil? Ninguém falou. Falamos para consagrar. Consagrar é o quê? Aqueles que aprenderam é entregar. Se tu entregou, por que tu está querendo de volta? Vocês estão aqui, igreja? Você pode e deve fazer as suas coisas, trabalhar, planejar, mas sempre reconhecendo que a capacidade é dada por Deus, porque deixa eu te falar uma coisa, não sei se você sabe, mas se Deus não quiser, você nem acorda amanhã. Se Ele simplesmente disser assim, desligar um botão, o cara estava correndo na prainha ali, meu, e imagina isso, meu. Você já parou para pensar isso? Que sua vida é um nada, meu. Então você tem que aproveitar as coisas que você tem agora, ser grato ao Senhor pelas coisas que você tem, falar eu te amo para as pessoas que tem que falar agora, que senão você pode morrer e não conseguir fazer. Ser grato, igreja, ser grato, igreja, ser grato, igreja. E nunca esquecendo de que sem Deus você não é nada. Você não pode esquecer de agora, quando você está agora sofrendo, você está passando por alguma dificuldade, até emocional, até talvez não pode não ser nas finanças, porque é muito difícil hoje, ninguém está passando problema nas finanças, mas até na sua vida emocional, vida conjugal, em qualquer área, igreja, que você esteja passando, quando você estiver bem, você não pode esquecer daquele que fez você ficar bem, igreja. E não foi o pastor, não foi a igreja, foi o próprio Senhor, igreja. Como nós vemos pessoas ingratas, meu Deus. A abertura de portas é dada, igreja, o tempo, a saúde, a oportunidade é dada, o Senhor te dá todos os dias. Ei, acordou? 24 horas de oportunidade para você. O que eu preciso te falar, igreja, a marcha precisa continuar. É a marcha, nós estamos em marcha. Nós estamos alinhados, o Senhor está alinhando. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ser militar aqui, mas, marcha é alinhado. Cadência, todo mundo na linha, todo mundo corretamente. Não tem um que vai marchar com a direita e esquerda e o outro com a esquerda e direita. Não é assim, é esquerda, direita, e vai, e marcha, e alinhado, e reto, e vamos. Então o que o Senhor está fazendo conosco? Alinhando. Primeiro, nosso coração. Por quê? Porque nós vamos precisar continuar. Esse deserto não te garanto que talvez quando você sair por essa porta acabou, não. Vai continuar, mas agora com humildade. Essa é a diferença. Porque nós vamos chegar a uma terra prometida. Nós vamos conquistar aquilo que o Senhor prometeu. Sim, nós vamos. Nós vamos passar por esse deserto, nós vamos passar por esse tempo de dificuldade. Esse tempo de dificuldade vai passar e você vai chegar no fim vencedor. Sim, você vai. Mas essa marcha não é uma marcha de autossuficiência. Olha como eu marcho bem. Deixa eu te falar, se não for o Senhor dos Exércitos que está na frente, o exército todo morre. Essa é uma marcha, igreja, de obediência. O Senhor está direcionando para onde nós devemos andar. Como nós devemos andar, Ele está alinhando. Nós precisamos avançar sabendo que é Deus o comandante e que com Ele é diferente. Porque talvez até agora você marchou no exército só você sozinho, marchando aí, igual um louco. E o Senhor te convida a marchar no exército dele. Mas aí é da forma que o comandante está dizendo. Você está aqui?
Você vai andar da forma que Ele, quando é para correr, quando é para andar, quando é para acelerar, acelera, quando é para ficar parado, é para parar. A hora da comida, do maná, é a hora do maná. Se Ele disser que não é para guardar para outro dia, não é para guardar. Se é para Ele dizer que é para estocar, é para estocar. Você está aqui, igreja? Ele vai começar a direcionar as nossas vidas e nós não vamos parar. Nós não vamos voltar também. Olha para o teu irmão e diz assim: irmão, não volta lá onde tu caiu. Não volta. Nós estamos em marcha. Fala para ele. Nós estamos em marcha. Só que diferente, nós estamos com o Senhor na frente. Estamos em marcha sim. Mas nós não estamos colocando aqui o carro na frente dos bois. Nós estamos em marcha com o Senhor na frente. Amém, igreja? Feche os teus olhos, aplaude ao Senhor, se levanta, vamos adorar a Ele.